Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. E, bons irmãos, mais uma vez, Deus nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos a Deus, engrandecer ao seu Filho amado Jesus Cristo e aprender mais da sua palavra. Isso é muito bom. O mundo, de maneira nenhuma, pode nos proporcionar um momento tão maravilhoso que nem esse, que é estar na presença do Deus Altíssimo. Muito bom. Hoje o nosso irmão Elton não está aqui juntamente conosco, com sua família, mas ele está lá em Horizonte, juntamente com nossos irmãos em Cristo, ali incentivando e motivando aqueles irmãos a continuar a caminhar. É sempre bom, irmãos, é sempre bom. A Bíblia nos ensina que nós temos que andarmos juntos, encorajar uns aos outros. E fazendo isso, nós vamos ter força para caminhar junto e perseverar até o fim. Meus amados, alguém se lembra aqui da última pregação que eu trouxe aqui? Sobre qual profeta eu falei? Alguém se lembra? Alguém se lembra? É por isso que todo primeiro dia da semana nós temos que participar da ceia do Senhor, para nós se lembrarmos do grande sacrifício que Cristo fez por mim e por você, porque nós somos pessoas que esquecemos fáceis e rápido das coisas, não é verdade? É por isso que toda primeira semana nós participamos desse memorial. Mas a última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre o profeta a qual Jesus deu testemunho dele. Alguém se lembra? João Batista. João Batista. E hoje eu quero falar de outro profeta, a qual até as pessoas pensaram que João Batista era ele. Esse profeta se chama Elias. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeira Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a esta hora não puser a tua vida como de um deles. Versículo 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia,
e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou-lhe a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fedia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu o quê? Ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se a entrar na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 14, irmãos. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Belá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeiel, e o que escapar da espada de Jeiel, matá-lo-á Eliseu. Versículo 18, irmãos. Também deixei ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com
duodécima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Só até aqui, meus irmãos. Meus amados, Elias, profeta Elias, assim como João Batista, ele foi um grande profeta. Um grande profeta. Isso a Bíblia nos relata. Elias, ele foi lembrado no Novo Testamento, quando Tiago fala sobre Elias. Elias, assim como João Batista, ele surgiu em uma época a qual os filhos de Israel estavam totalmente vivendo em uma grande apostasia, totalmente afastado de Deus. Foi nessa época também que Elias foi levantado para poder estar alertando o povo de Deus sobre a grande apostasia e o grande pecado que eles estavam vivendo. Porque eles estavam deixando de adorar o Deus dos exércitos, o Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus poderoso, para estar adorando deuses pagãos, deuses mortos, que não podem fazer nada por eles. Nessa época em que Elias foi levantado, quem reinava em Israel era Acabe, rei de Israel. E Acabe, ele tinha uma esposa chamada o quê? Jezabel. Essa era a esposa de Acabe. Jezabel, uma mulher totalmente idólatra, uma mulher totalmente sujeita aos deuses pagãos, a qual seu pai era sumo sacerdote de um deus pagão chamado o quê? Baal. Quem era Baal, meus irmãos? Baal, assim como a liturgia fala, grega, de Baal, Baal é o senhor da tempestade. Era considerado o deus da fertilidade, o princípio vital da natureza, ou seja, sol, chuva, plantações, gado e gado. Eram algumas bênçãos atribuídas a esse Deus chamado Baal. E justamente Jezabel, mulher de Acabe, foi ela que induziu ao rei Acabe a colocar sobre Israel altares a Baal. Baal foi aquele rei que ele, me desculpe, irmãos, Acabe foi aquele rei que ele não tinha pulso firme. Era um rei que era influenciado pela sua esposa Jezabel, uma mulher totalmente longe de Deus, uma mulher que adorava deuses pagãos, principalmente a Baal. E foi justamente Jezabel, assim como eu falei, que influenciou Acabe a colocar altares de Baal em Israel. E assim o povo de Deus, mais uma vez, como todavia, eles deixavam de adorar o Deus Todo-Poderoso e começavam uma grande idolatria sobre esses deuses, principalmente a Baal.
Jezabel era uma mulher que sabia influenciar ao seu marido a fazer coisas abomináveis diante de Deus. E assim Acabe, ele se sujeitou a tudo aquilo que a sua mulher Jezabel ordenava que ele fizesse. E o povo de Deus, cada vez mais, estava totalmente afundado numa grande idolatria. Interessante, irmãos, quando nós vemos aqui na Velha Aliança, nós vemos que o povo de Deus, todavia, tinha esse problema. Tinha esse grande problema de deixar de adorar o Deus vivo e começar a adorar deuses pagãos. Só que Deus, todavia, ele tem um grande amor. Deus, ele sendo um Deus de grande misericórdia, ele levantava profetas para poder estar alertando esse povo, para que esse povo se arrependesse e voltasse para Deus. Foi assim com João Batista, no seu tempo, como eu preguei aqui, e nessa época aqui, foi com Elias. Elias surgiu nesse tempo, a qual o povo de Deus estava totalmente afastado de Deus. E o mais interessante, irmãos, Deus, quando ele levanta o seu profeta, para poder estar alertando o seu povo, Deus, ele pesa a mão sobre o seu povo, por causa da consequência do pecado. Se nós voltarmos um pouco atrás, no capítulo 17, olha como é que Elias já surge e olha o que é que Elias faz. Nessa época, a qual o povo de Deus estava adorando a Baal. Como eu falei, a Baal representava o Deus da fertilidade, o princípio vital da natureza. Era aquele que representava o sol, a chuva, a plantação e outras coisas a mais. Mas olha o que é que Deus faz para mostrar ao seu povo o quanto eles estavam errados. No capítulo 17, versículo 1, fala assim, ó: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo o que, meus irmãos? A minha palavra. Olha a grande autoridade que esse profeta ele tem. Ele fala que não haveria mais chuvas durante 3 anos e 6 meses. Aqui não fala no versículo 1, mas nós vamos ouvir falar lá em Tiago. E ele fala que tudo isso é segundo o quê? A sua palavra. Sabe? E assim, conforme a palavra de Elias, aconteceu. Passaram 3 anos e 6 meses sem chover sobre Israel, sobre toda a terra. E agora eu pergunto: cadê o Deus Baal a qual eles adoravam? O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da plantação. Por que é que ele não inverteu esse quadro? Porque é deuses mortos, são deuses pagãos, que nada pode fazer. Nada pode fazer. Elias foi levantado nesse tempo para alertar o povo da grande apostasia que eles estão vivendo. Tem
deixando de adorar o Deus vivo para adorar deuses pagãos. Aqui no capítulo 17, nós se deparamos com a grande autoridade de Elias, decretando e afirmando que, segundo a sua palavra, não haveria mais chuva durante 3 anos e 6 meses perante toda a terra. E o que eu vejo aqui também, sabe o que, meus irmãos? É que depois que Elias, ele dá essa ordenança, nós vemos que Deus, ele fala com Elias, no versículo 2, do capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos povos que ali o quê? Te sustente. O que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele guarda, Ele sustenta e protege os seus. Ele protege os seus. Sabe? Teve aquela grande seca, teve aquela grande fome, mas aqueles que serviam a Deus, aqueles que obedeciam a Deus, em momento nenhum padeceram necessidade de comida, porque Deus supriu todas as suas necessidades. E assim Ele faz comigo e faz com você, irmão. Assim Ele fez com Elias. Nós vemos também, olha a bondade de Deus. Deus não fez isso só com Elias. No capítulo 18, versículo 3, Acabe chamou a Obadias o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Obadias, preste bem atenção, irmãos, era o mordomo de Acabe. Mas olha o que é que a Bíblia fala de Obadias. Obadias era um homem temente, o que é, meus irmãos? Ao Senhor. Obadias era um homem que não era só temente, mas obedecia ao Senhor. E olha o que foi que Obadias fez, no versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 a 50 o escondeu numa cova, e sustentou com pão e água. Aqui nós vemos que Deus, em momento algum, Ele abandonou o quê? Os seus. Assim como Ele sustentou Elias, Ele sustentou também o quê? Esses 100 profetas. Obadias escondeu aqueles homens de Deus. E ali, durante toda aquela seca, e durante aquela perseguição, porque Jezabel, ela ordenou que matasse o quê? Todos os profetas de Deus. E Obadias esconde esses homens para poder livrar eles das mãos de Jezabel. E esses homens são o quê? Conservados, são mantidos. Deus, meus irmãos, mais uma vez, Ele cuida dos seus. Só que chegou um tempo, a Bíblia vai falar que aquele rio secou e já não tinha mais comida, sabe? Mas mais uma vez, Deus fala com Elias, no versículo 8 do 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher o quê? Para
que te sustente. Então nós vemos aqui que de todas as formas, Deus, ele estava cuidando de quem? De Elias. Olha, Elias, o rio secou. Os corvos não têm mais condições de trazer alimento para ti. Mas tu vai até aquela viúva. Porque aí eu já ordenei àquela viúva que te sustente, que supra as suas necessidades. E assim Elias fez. Logo mais na frente, nós vamos ver que o filho dessa viúva, ele morre. Ele morre. E a viúva, ela chega até Elias e começa a questionar. Eles, profeta, o que eu fiz contigo? Para que tu venhas até aqui. Daí o meu filho chega até a morrer. E Elias, escutando aquela mulher, ele pega aquela criança, ele ora a Deus por 3 vezes, e Deus, ele traz fôlego de vida àquela criança. Meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso aqui? Primeiro ponto, nós vimos aqui a autoridade de Elias, uma autoridade tremenda, ao ponto de dizer que segundo a minha palavra, não choverá mais. Só ia voltar a chover segundo a palavra de Elias. Nós vemos aqui Elias, ele sendo cuidado pelo próprio Senhor. Deus a todo momento e a todo instante estava com Elias. Mas por que Deus estava com Elias? Porque Elias estava com Deus. Nós vemos aqui um milagre que Elias ele fez pedindo ao Senhor para que aquela criança, para que o filho daquela mulher revivesse. E ele viveu. E se nós formos um pouco mais à frente, nós sabendo da história que nós sabemos, Elias ele lança um grande desafio aos profetas de Baal. Ele lança um grande desafio. E tem a questão até dos 2 sacrifícios. O sacrifício dos profetas de Baal e o sacrifício de Elias. E a proposta que Elias deu àqueles homens, aqueles profetas de Baal, é que eles clamassem a Baal para que descesse fogo do céu e consumisse o quê? Aquele sacrifício. E nós sabemos que naquele dia todo o povo de Israel estava presente naquela ocasião, porque naquele momento o povo ia reconhecer que só há um Deus, e é o Deus dos exércitos, o Deus vivo e poderoso. E nós lembramos que Elias ele começa a, como é que eu posso falar? Vamos falar assim, a tirar a chacota, né? Dos profetas de Baal. Porque eles começaram a clamar a Baal e o fogo não descia. E eles ordem mais. Porventura ele não está escutando ou pode estar até dormindo. E a Bíblia fala que os profetas de Baal, eles começavam a gritar mais alto e o fogo não descia. E Elias em todo o tempo provocando aqueles profetas, ao ponto deles mesmos, né, se chicotearem e nada acontecia. E isso foi quase o dia inteiro, até chegar o sacrifício da tarde. E quando foi chegar o sacrifício da tarde, aqueles homens não conseguiram, e eles falaram: agora é minha vez, traz o sacrifício. Não foi assim? Traz bastante água. Traz bastante água, deixa mesmo encharcar, sabe? E a Bíblia fala que Elias ora a Deus, e aquele fogo desce, consome o sacrifício, e a terra fica seca, lâmpada, não fica água, não fica sacrifício, não fica nada, ao ponto
versículo 18, depois de ter acontecido esse sacrifício, toda essa cena, capítulo 18, irmãos, capítulo 18, versículo 39. Olha o que aqui fala. E vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus. O povo vendo o grande poder do Deus Altíssimo, e eles viram e disseram e prostraram, dizendo: só o Senhor é Deus. E aquele povo que disse: só o Senhor é Deus, Elias deu ordem a eles, no versículo 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali matou o quê? Os profetas. Meus irmãos, eram mais ou menos 450 profetas de Baal. Elias ordenou que, quando vocês agarrem os profetas, e não largue não. E Elias matou todos aqueles profetas. Então aqui nós vemos o Elias o quê? Cheio de autoridade, cheio de Deus, cheio de vigor. Nada parava Elias, nada. Matou todos os profetas. E aí é que chega a parte, meus amados, do capítulo 19. Depois que tudo isso aconteceu, Acabe, ele chega até a sua mulher Jezabel e diz tudo o que aconteceu. Como Elias matou todos o quê? Os seus profetas. Jezabel fica furiosa. E Jezabel manda um mensageiro até Elias e manda dizer a Elias, no versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se descer da manhã estas horas, não puser a tua vida como um Deus. Jezabel, ela ameaça Elias de morte. E Elias, ele sabendo dessa grande ameaça, meus irmãos, aquele Elias cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de Deus, sabe? Elias ficou desesperado. Elias ficou com medo da ameaça de Jezabel. Elias há pouco tempo tinha matado mais de 400 profetas. E ele ficou com medo da ameaça de Jezabel. Ao ponto de pedir a Deus para que Deus tire o quê? A sua vida. Ó Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Sabe, irmãos? Nós vemos aqui esse homem cheio de Deus, o próprio Deus falava com ele. Elias escutava a voz de Deus. Elias estava lá cheio de autoridade, mas no momento que ele é ameaçado por essa mulher, veio o desespero, veio o desânimo, veio a fraqueza em Elias. Mas por quê? Porque Elias, meus amados, lá em Tiago, não precisa abrir. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então Elias era igual a quê? A eu e a você. Elias sentia medo, sentia aflição. Elias era carnal, igual a mim e a você. Não é porque ele era um grande profeta de Deus, não é porque ele era um grande homem de Deus, que nada ia abalar a Elias. Não, meus irmãos.
Não. Sabe? Quando eu estive aqui pregando de João Batista, da mesma forma era João Batista, estava lá com autoridade, pregando, lançando o pecado de herói do seu rosto. Mas quando João Batista, ele foi aprisionado, o que foi que João Batista mandou fazer? Ele pegou dois dos seus discípulos e disse: vai até lá Jesus e pergunta se ele é mesmo Cristo, ou tenho que esperar um pouco, ou tenho que esperar ainda. E sendo que João batizou Jesus Cristo e viu a confirmação do próprio Deus que ele realmente era o Messias, o enviado. Mas João, quando estava lá aprisionado, veio o quê? A dúvida. Veio a dúvida. E assim também, meus irmãos, aconteceu com Elias. Aconteceu com Elias. E nós vimos aqui que mesmo Elias estando em desespero, mas Deus ainda estava o quê? Com Elias, cuidando de Elias. Né? O que foi que aconteceu? Elias, ele fica debaixo daquele zinco, ele adormece, e quando ele sacola, o que é que está esperando ele? Pão e água para beber. Os próprios anjos desceram e deixaram lá para Elias comer e beber. Depois, novamente, Elias se levanta e está lá o pão e a água para beber. E o anjo ordena que ele se levante e ande. Se levante e ande. No versículo 8, do 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E olha aqui, meus irmãos. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, ele caminha, chega naquela caverna e ali o quê? Ele se esconde. E vê a palavra do Senhor e diz: Elias, o que fazes aqui? E Elias no versículo 10 fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e pulso a minha vida para tirar. E olha o que é que Deus fala. E Deus lhe disse: sai para fora e ponte deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penas. Diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento e terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, o fogo. Porém o Senhor não estava o quê, meus irmãos? No fogo. Sabe? Então nós vemos aqui essas representações de um Deus, né, estrondoso. Só que Deus, ele não queria de forma alguma falar como seria com Elias. Sabe? Mas a Bíblia fala que depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. É assim que Deus fala com seus servos. Uma voz mansa e delicada. E Elias, escutando aquela voz, ele sai para fora. E mais uma vez Elias, ele começa a se maldizer, a se lastimar. Ó Senhor, no versículo 14. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas. E só eu fiquei e busquei a minha vida para tirar. Aqui nós vimos que Elias, ele estava totalmente, sabe, numa decadência, pensando que só ele estava só.
Essa é a natureza humana, meus irmãos. Mas só que todavia Deus estava ali ao lado de Elias, dando pão, dando a água. Né? Deus vem até Elias e fala com voz mansa e delicada. E Elias se sentiu só. E o Senhor, meus irmãos, o que é que eu quero falar com toda essa mensagem para mim e para você, meus irmãos? Como eu já falei, lá no capítulo 17, nós presenciamos a autoridade e os milagres de Elias. Quando chega no 19, quando Elias é ameaçado por Jezabel, Elias fica desesperado. Elias fica numa grande tristeza, ao ponto até de pensar que ele estava o quê? Só. Ao ponto de pensar que só estava existindo ele como profeta. E Deus mostra para Elias que em nenhum momento ele está só. Meus irmãos, aqui eu tiro 3 pontos. O primeiro ponto: Deus em todo o tempo esteve com Elias, cuidando dele. O segundo ponto que eu vejo: Deus encoraja Elias a sair o quê? Da caverna. E o terceiro ponto, meus amados, que eu vejo, é que Deus mostra para Elias a solução para que ele saia daquela tristeza profunda a qual ele se encontrava. Meus amados, sabe qual foi a solução que Deus mostrou para que Elias saísse daquele desespero e daquela tristeza que ele estava? Sabe qual foi a solução? Deus, ele deu obras para Elias fazer. Deus deu obras para Elias fazer. Deus disse: sai da caverna, Elias. No versículo 15: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Molá, ungirás profetas em teu lugar. E há de ser que eu escapar da espada de Azael, batalhar a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, batalhar Eliseu. Deus dá obras para Elias fazer. E a Bíblia fala que Elias sai, ele se encoraja, ele volta pelo mesmo caminho, e tudo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, ele fez. Elias é encorajado a voltar a fazer a obra do Senhor, assim como ele começou no capítulo 17, com autoridade, nos milagres. Deus mais uma vez ele sai e pratica as obras que eu tenho para que você possa fazer. Meus amados, sabe qual é o segredo para que eu e você não venha desanimar na caminhada do Senhor? Para que eu e você não possamos estar fracos e doentes, assim como o nosso irmão Antônio Chileno trouxe. Sabe qual é a receita? Sabe qual é a solução? Para que eu e você não tenha uma vida frustrada de meio tristeza do Senhor, é nós fazer as obras que Deus determinou que eu e você fizesse. Porque quando nós fizermos isso, nós não vamos ter tempo para estar triste e desesperado diante do Senhor. Sai da caverna, sai da caverna. Deus ele preparou obra para mim e você executar.
E Deus, Ele mostrou para mim, para você, como Ele mostrou para Elias. Olha, Elias, deixa eu te dizer uma coisa. Tu está falando que tu está o quê? Sozinho, mas tu não está sozinho não, Elias. De maneira nenhuma você está só. No versículo 18 ele fala: também deixei ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias dizendo que estava só, mas Deus mostrou para ele que ainda tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Da mesma forma, meus amados, eu e você não estamos só. Ainda tem muitas pessoas que não se corromperam com esse mundo pecaminoso. Ainda tem muitas pessoas que têm a vontade e o amor de praticar as obras que Deus determinou que eu e você fizesse. Sai da caverna, meu amado, e vamos executar a obra que Deus entregou nas nossas mãos. Sabe por que eu estou falando isso? Os tempos estão se passando e nós estamos vendo no decorrer do tempo muitos irmãos o quê? Desanimando, ficando tristes. Eu já vi muitos irmãos falar assim, mas a igreja de Cristo, né? Há 20 anos atrás era assim. Já ouviu falar? A igreja de Cristo era assim, era daquele jeito, né? E com o passar do tempo, pessoas estão se esfriando e ficando igual Elias na caverna. Não, meus irmãos. Ainda tem pessoas que têm o vigor e a vontade de praticar as obras de Deus. Nós não estamos só. Sabe, da mesma forma, meus amados, que Deus esteve cuidando de Elias o tempo todo. Deus cuidou de Elias tanto naquela hora que ele estava, né, com autoridade e poder, como também cuidou de Elias quando ele estava naquela profunda tristeza. Assim também é comigo e com você. Amém, meus amados? Que Deus seja louvado e que nós possamos ser aqueles que não venhamos estar escondidos na caverna e sabendo que tem muitos ainda que ainda faz a vontade de Deus. E mesmo que todos parem, Deus jamais vai parar de estar comigo e com você. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, quarta-feira nós temos aqui o estudo doutrinário. Convido a todos a estar participando. Quinta-feira eu acho que vai ter oração, reunião, né? Vai ter a reunião de mulheres. Que as mulheres possam estar convidando as vizinhas, as amigas, a estar participando dessa reunião. Porque o propósito dessa reunião é para edificar vocês, mas também para estar levando o Evangelho para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que estão perdidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso e grandioso, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. O que nós temos, ó Deus, é só te agradecer. Não temos nada, Pai, que reclamar. Muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais santificados, querendo fazer a tua vontade, querendo fazer o que tu. Senhor, que eu entrego a tua igreja, Pai, nas tuas mãos, ser conosco, nos dá força, nos dá ânimo, para que nós possamos perseverar até o fim, Pai, nessa caminhada. Eu te entrego não só a igreja de Barroso, mas toda a tua igreja, aonde ela se encontrar, Pai, em qualquer parte do mundo. Ó Senhor, aqui eu te peço, ó Deus, nos dá uma boa semana, uma semana de paz, que tudo que possa acontecer seja conforme a tua vontade, conforme o teu querido. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, todos os dias, até a consumação dos céus. Aqui é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Cante
Amém, amém, alegre-se, amém, amém, cante, aleluia, amém, amém, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, ainda